Mais uma vez aqui num plano que a gente está montando, né, chamado de Fala Docente, podcast, ou aí você que está ouvindo, você que está nos assistindo, é uma maneira mais dinâmica, né, de aprender, de levar conhecimento, mostrando um pouco nossos bastidores. Tem aqui dois colegas de trabalho, posso dizer assim, amigos íntimos aqui da Uni, tem já há um tempo uma jornada, sem dúvida, uma aprovação aí por parte do alunado. E a gente vai falar aqui hoje sobre o assunto do ano, ou dos últimos 2 anos, licitações. E licitações mudaram aí o prazo, né, recentemente, mas, né, Vitor? Mas não está tão fácil como vocês imaginam, não. Gostaria de iniciar, então, com a fala do professor Vitor. Se apresente, por gentileza, meu amigo. Boa tarde, Bruno, professor Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, né, aqui na Uni. E, realmente, né, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, é o assunto do momento. A gente estava se preparando desde 2021, né, Bruno, quando foi publicada a Lei 14.133, para oferecer lá para os nossos alunos... Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Para oferecer para os nossos alunos a melhor capacitação possível dentro de todo o nosso corpo docente. E aí viemos, desde 2021, realmente capacitando centenas e centenas de alunos que passaram por aqui, né, e buscando conhecimento acerca dessa nova lei, e trouxe muita novidade para os municípios. Né? Talvez não para o governo federal, talvez não para estados estruturados e tudo mais, mas para municípios, principalmente do interior, é muita novidade, muita coisa nova. Né? Alguma parte mais burocrática, outra parte menos, mas aí tivemos bastante coisa nova. Então, estávamos prontos, capacitando uma série de alunos através dos cursos presenciais, através dos nossos encontros, onde a gente vai para os municípios. Prontos em partes, digamos assim, né? Porque nem o governo federal estava pronto 100%, né? A gente estava tentando copiar o que era bom. E com os nossos planos também, né, usando a metodologia do governo federal, adaptando para a realidade dos municípios, isso é importante. E aí tivemos um certo ponto de vista, uma infeliz surpresa, né, a notícia da prorrogação da vigência da 8666, a princípio, e pelo jeito é o que vai ser, né, até o final do ano. E, enfim, vimos um certo alívio por parte dos municípios, mas nós sabemos que, se não houver um trabalho forte para se preparar via regulamentação, via capacitação, lutas, vai acontecer igual aconteceu ali no final de março, fevereiro, né? Onde foi uma correria danada de todos os municípios para se prepararem para a nova lei. Então, realmente, é importante que a gente tenha essa noção de que não dá para esperar de novo chegar ao final do ano para se preparar para esse novo cenário. Meu amigo Marcos, ele tem aqui a gente sente uma certa invejinha, né, Vitor? Ele tem aqui uma participação, trabalho num órgão grande, um órgão bem completo, com toda a equipe, cheio de pessoas, o quê? Umas 30 mil pessoas lá, só para fazer um ETP, então tá aliviado. Queria que você comentasse um pouquinho, se apresente, dando aí a sua opinião sobre essa questão do prazo. Ok, olá a todos, meu nome é professor Marcos, atuo fortemente aqui na formação de preços na Unipública, e é importante que nós ganhamos fôlego, né, com essa alteração de prazo, né, mas isso não deixa de trazer para a gente uma preocupação em a gente também se preparar, né, então se capacitar, né, fazer os cursos, ter uma capacitação, o órgão se estruturar para ver as suas realidades, né, as suas necessidades, para que a gente não chegue a um colapso, né, do órgão público, né, se ele não tiver a forma de contratação bem definida, não se amoldar a nova legislação, ele pode ter um colapso, então ele pode ter um prejuízo, né, na contratação, ele pode ter uma inviabilidade nas suas contratações, e o cidadão também tem um prejuízo, porque o serviço público que está vinculado a uma contratação, né, ele não vai ser prestado. Então, o usuário, né, o cidadão que paga o imposto, né, ele pode ter um prejuízo também quanto a isso. E, então, aqui a instituição, né, ela tem a estrutura de capacitação, né, tem um rol de professores excelentes, né, a gente está sempre estudando, né, a matéria, a gente tem grupo do WhatsApp que a gente discute, né, que a gente vai já montando uma doutrina da Unipública, né, para melhor atender municípios, câmaras, né, principalmente órgãos menores, né,
dentro da sua realidade, como segregar funções, né, numa estrutura reduzida, né, questões dessa natureza. Né? Então, é importante a instituição aqui, ela está de portas abertas aqui para receber os nossos alunos com as suas dúvidas e dar o melhor suporte possível. E veja, aqui os dois que conhecem o perfil do nosso alunado, nós falamos aqui rapidamente, né, da invejinha que temos, com toda a brincadeira à parte aqui, né, com todo respeito, da estrutura grande, de um órgão grande. Ou lá, quando no governo federal, por exemplo, nosso amigo Diego Jurubeba, ele é procurador federal, nos trazia exemplos de como a estrutura se comporta para fazer ali no BTP, falei brincando aqui, né? E aí, como é que é a realidade do município, numa Câmara Municipal, onde tem geralmente um nome de destaque, o EUCIP, para fazer o ETP e tudo acontecer. Realmente é uma realidade bem distinta, né? Quando a gente fala lá do governo federal, a gente tem uma estrutura ampla, grande, extremamente capacitada, né? Para realizar a aplicação das questões envolvendo as licitações. E você vê, você tocou numa questão importante, né? A fase de planejamento da licitação, com a nova lei, ela ficou mais burocrática, né, Marcos? Até porque eu costumo falar na sala de aula, não tem como fazer planejamento sem fazer burocracia. Não tem. Você tem que fazer o mínimo de burocracia. E o governo federal já faz o estudo técnico preliminar há alguns anos, já sabe fazer. Se você pegar um edital de licitação, lá de 2019, 20, 21, você vai ver que tem um estudo técnico preliminar anexado nele. E uma coisa que eu costumo fazer nas aulas de estudo técnico preliminar, para quem vem se capacitar com a gente, né, Bruno? Ou para quem contrata o nosso Incompany, e até mesmo para o pessoal do plano de capacitação, é trazer uma dinâmica, criando grupos para que os alunos tenham seu primeiro contato a um formulário de estudo técnico preliminar. Né, que para quem usa o digital é bem parecido também. E o pessoal se reúne, preenche aquele estudo técnico preliminar dentro de um caso hipotético, né, e para realmente aprender, botar a mão na massa, porque ler ali a lei falando de estudo técnico preliminar é fácil. Agora, compreender e aplicar isso é complicado. E aí, mais legal é que depois eu pego o resultado, né, desses estudos técnicos que são elaborados em sala de aula, e eu faço a análise, a revisão desses trabalhos e dou feedback para os alunos ainda em sala de aula. E eu noto, Bruno, o quanto, às vezes, a gente tem essa dificuldade de compreender o novo. Porque eu noto que o estudo técnico preliminar está sendo preenchido como se ele fosse um termo de referência. E aí, viciado, exatamente. E aí onde eu vejo a alternativa, questão por questão, né, pergunta por pergunta, dentro do formulário do ETP, e eu dou o feedback para os alunos no sentido de eles conseguirem interpretar aquilo que o estudo técnico preliminar quer saber. De forma resumida, a gente tem que entender que um ETP serve para a gente explicar o nosso problema, entender a melhor necessidade dentro das opções do mercado. O ETP não serve para mim escrever o que eu quero. Para isso serve o termo de referência, onde você vai descrever o objeto. Então, por isso é importante a capacitação, porque é lá onde você vai ter a primeira oportunidade de errar e ter ali um professor capacitado, né, dentro do nosso corpo docente aqui da Uniflex, para conseguir direcionar e dar o caminho, né, para que o aluno, o servidor, consiga voltar para o órgão e fazer aquele trabalho corretamente. Cara, eu acho muito legal essa fala de poder errar no tempo certo. Aqueles que se arriscam, pelo menos, a este erro, vão sair na frente e ter lá as publicações, né, da maneira correta. Porque depois que publicou, meu amigo, aí é Ministério Público, aí tudo que tem de ruim vai ser o seu nome vinculado, né, digamos assim. Já viu isso acontecer, Marcos? Sim, já acompanhei. Eu geralmente acompanho, né, algumas decisões de tribunais de contas, né, para a gente sempre ir se aprimorando, né, com base no erro dos outros, né. Então a gente vai estudando as decisões para já passar para o nosso aluno, não cometa esse tipo de erro, né. Às vezes alguns erros grosseiros, né, que alguma capacitação básica ali já resolveria, né. Bem que eu tenho também verificado que as nossas capacitações aqui, a gente está entrando num nível bem, digamos, avançado, né? A gente tem a parte básica, né, para aqueles alunos que, né, não estão ainda muito familiarizados, isso,
E nós já temos também capacitações mais avançadas, né? Explorando cada ponto, né? Essa questão do ETP é muito importante, né? Porque você fazer um ETP já pensando no TR, já na solução pronta, não é isso, né? O espírito da lei. É você estudar soluções. E é interessante até a gente fazer uma diferenciação, né? No ETP a gente faz pesquisa de mercado, no TR a gente faz pesquisa de preços. Essa diferenciação é importante, né? Então a gente, aqui nas capacitações, sempre a questão prática, metodologias, né, práticas para o aluno poder utilizar no seu órgão. Veja, se falando ainda do nosso perfil de alunato, vocês dois voltam a pontuar, né? Você que está aí também nos assistindo, né, nos escutando, é momento para receber esse apoio, né? Eu comentei antes aqui do exemplo de um nome ou dois, mas mesmo que seja um município às vezes maior, também tem uma pessoa lá que sabe menos e outra que sabe mais, né? Geralmente é assim. E entre as vaidades de quem sabe e quem não sabe, está uma lei aplicada, um momento dedicado para essa exclusividade de estudar, né? Um momento correto de analisar com quem entende, com quem... Eu falo isso, de certa forma, sem desmerecer vocês, professores, mas cada um dos senhores aqui conhece profundamente certas áreas. É difícil lá, quem se relaciona diretamente às demandas, conhecer todas essas áreas. Então a gente tem que escutar, né, em profundidade aqueles que lá possam nos auxiliar naquelas matérias, e em tempo, né, foi a nossa primeira pauta, ter esse teste, né, ter esse avanço, para não correr de novo esse risco de chegarmos ali, como aconteceu em março. Escutei cidades aí, eu estive no norte da Bahia, o pessoal comentou assim, né, na forma do pé da letra, vai parar a cidade. Não vai ter nada na assistência social, não vai ter nada na nossa Secretaria de Saúde, não vai ter nada, nem café vai ter mais. Você está louco? Tirar o café do servidor público por falta de conhecimento? O que você me diz, Victor? Olha, isso é uma questão interessante, Bruno. Eu tenho dado algumas entrevistas em algumas rádios e é muito difícil explicar para as pessoas, principalmente para o cidadão, o que é uma licitação. Que é muito técnico, é um tema muito técnico, né? O servidor que está escutando a gente, o cidadão aí em casa, entende isso também. Mas eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que reflete exatamente isso que o Bruno acabou de falar. A gente pode pensar na licitação como se fosse o coração, no corpo humano, né? E aí, gente, o coração a gente sabe que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E se o coração parar de bater, né, se ele parar de levar o sangue para o nosso corpo, os órgãos param de funcionar. E a licitação é o coração. Se a licitação não funcionar, nenhum órgão funciona. Não tem remédio na saúde, não tem material escolar na educação, não tem médico no posto de saúde, né? Não tem obra, não tem asfalto, não tem escola para ser construída. Então é importante que a gente estruture esse órgão chamado licitação, que a gente faça a segregação de função para que uma pessoa não faça tudo, porque até porque quem faz tudo não faz nada. Então é importante que a gente tenha... Exato, é importante que a gente tenha essa visão, porque uma licitação estruturada, com processos bem definidos, e vamos lá, né? 2023, processo físico ainda, grande parte dos municípios. Pregão presencial, processo físico, aquele calhamaço de papel. Poxa, a gente está em 2023, a gente tem que ser eficiente. E uma licitação eficiente vai trazer produto de qualidade, serviço de qualidade para o cidadão. Então, tanto o servidor, até como os prefeitos, né? Eu acho que isso é o norte que a gente precisa buscar. Essa qualidade na área de licitação, na estrutura, nos processos, na capacitação dos servidores, porque isso vai trazer resultado, né? E vai beneficiar uma série de pessoas. Então, é importante essa visão da licitação, não só a parte técnica, mas também a parte prática, né? Os efeitos que isso tem na vida das pessoas. Essa foi a nossa primeira parte. A gente vai encerrar rapidamente, porque tem aí a segunda parte. A gente vai falar e se aprofundar um pouquinho mais neste assunto que o Victor tocou. Por que órgão público compra coisa ruim? Onde está ruim? Então, isso vamos falar logo na segunda parte. Obrigado, fique conosco.